por que emagrecer é como aprender a dirigir. Hoje eu quero te explicar como você irá fazer para aprender a emagrecer e nós vamos fazer essa metáfora entre emagrecer e dirigir para que você entenda como que funciona o processo de emagrecimento em nosso subconsciente. Você já parou para observar um iceberg? Aquela geleira enorme, né? Onde fica uma parte enorme, mas pequena parte do tamanho do iceberg mesmo, onde a gente consiga ver, e a maior parte desse iceberg ele fica submerso, onde a gente não consegue ver. Pois bem, essa ponta do iceberg é como se fosse o nosso cérebro, a nossa parte consciente, que representa apenas 5%. E a parte que fica submersa, onde ninguém consegue ver, é o nosso inconsciente, que representa em torno de 95%. Então, o que deve acontecer durante nosso processo de emagrecimento? Nós temos que fazer com que nossas ações, atitudes e tudo o que a gente aprende durante o processo de emagrecimento se tornem algo inconsciente, para que isso acabe ficando no piloto automático. É assim que você aprende a emagrecer e fique magra para sempre. E como que nós vamos comparar isso com o nosso dirigir? Nós temos 4 fases de aprendizado durante nosso processo de emagrecimento. Para que todas as coisas fiquem lá no nosso subconsciente e acabem entrando no piloto automático, para que então você possa fazer isso depois de uma maneira sem ficar pensando, que seja de uma forma mais livre. Então funciona assim. Quando você, por exemplo, começa a dirigir, antes de você pensar em dirigir, você está lá com os seus 12, 13 anos de idade. E você nem sabe que você é capaz de dirigir. Aí você completou 18 anos e você vai para uma autoescola. Nesse momento você tem um instrutor do seu lado. Ele explica sobre como você vai fazer para dirigir. Aí ele dirige e você fica observando todos os movimentos que ele está fazendo. E aí você olha para ele e você diz: "Nossa, mas eu acho que eu sou capaz de fazer isso". Essa é a segunda fase do aprendizado. É quando você sabe o que fazer, mas você não sabe como fazer. Então você olha para ele, você já sabe, já vê que você já é capaz de fazer. Então nesse momento você ainda não sabe como vai fazer aquilo. Então seu instrutor vai para o banco do carona e você vai para o banco do motorista. E você vai dirigir. Você coloca o pé na embreagem, coloca a primeira marcha e você vai fazendo todo aquele processo bem devagar. Naquela fase de aprendizado, e aos poucos você já vai aprender como fazer para dirigir. Porque você vai estar ali fazendo. Você tem que pensar em cada fase do processo, em cada etapa. Você tem que ficar pensando agora. Vou pisar na embreagem, agora vou colocar a segunda marcha, agora vou acelerar. E você tem que ficar pensando em cada processo. Você tem que raciocinar, tem que se concentrar e essa é a terceira fase do aprendizado. Vai chegar uma hora depois que você vai fazer, que você fez a autoescola, né, uns 6 meses, um ano, dependendo das pessoas, 3 meses. E o que acontece? Você vai dirigir no piloto automático. Então você vai dirigir, toca o celular e você atende. Haverá dias em que você vai passar batom, vai colocar a primeira marcha, vai pisar no acelerador. Ou seja, você está fazendo tudo ao mesmo tempo sem precisar ter que raciocinar em cada etapa do processo. No entanto, significa que o processo de aprendizado ele já entrou no piloto automático. Ele já gravou lá no seu subconsciente, naqueles 95% do seu cérebro. É como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. E é como você dirigir, você nunca mais vai esquecer. Para emagrecer e ficar magra para sempre, é da mesma forma. Você nunca mais esquece o que você tem que fazer, porque você tem que pensar no que você vai fazer para emagrecer nesse processo de emagrecimento consciente. Para emagrecer, tudo funciona exatamente da mesma forma. Nós temos que passar pelas 4 fases do aprendizado no nosso cérebro. Então, de repente, você que está aí do outro lado pode pensar: puxa vida, mas eu nem sei o que fazer e nem por onde começar para emagrecer. Estou tão perdida e não sei
por onde e nem o que fazer para enfim emagrecer. Então, o primeiro grande passo você já deu, que é estar aqui dentro desse desafio. Vamos falar em atitudes e decisões simples, que ao serem feitas assim como aconteceu no processo de aprender a dirigir, você irá passar pelo processo de aprendizado e isso ficará gravado no seu cérebro. Desculpa. É fundamental que você lembre, assim como no processo de dirigir, que no início foi necessário pensar em cada etapa. E a grande questão e sucesso parte do princípio daquilo que você pensa, que logo é fundamental que você coloque esses ensinamentos em prática a todo momento, assim como você precisa trocar de marcha, não é mesmo? No começo, como esse processo todo ele ainda não está no seu subconsciente, está apenas no seu consciente, você vai ter que pensar em cada processo. Antes de você comer, você tinha o quê? O impulso. Você não pensava em nada, simplesmente você atacava a comida, não é mesmo? Muito bem, porque você tinha um hábito gravado lá no seu subconsciente, que estava no piloto automático, um hábito de gordo. Agora você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de magro. E para isso precisa passar pelos 4 processos de aprendizagem do cérebro. Então no começo você às vezes vai se pegar agindo impulsivamente, indo para a comida sem pensar. Muito bem, mas isso com o tempo o seu cérebro vai aprendendo até que é chegado o momento de entrar no piloto automático. Ou seja, você será capaz de pensar antes e não atacar diretamente a comida. Só que até lá existem várias técnicas de aprendizagem. São técnicas mentais que vão te ensinar como você entrar no piloto automático de emagrecimento. Essas técnicas mentais que eu, como seu coach de emagrecimento, vou te ensinar, vão fazer com que o teu pensamento mude, com que você encontre e viva uma transformação mental. Sendo assim, você entrará no piloto automático do seu subconsciente. Agora que você já tem o conhecimento do processo de aprendizado do cérebro e que emagrecer é como dirigir, o que você vai fazer na prática para que você tenha resultados reais de emagrecimento a partir de agora? Então imagine que você está em uma situação diante de algum alimento e que você quer agir impulsivamente. Lembra que eu te falei do terceiro passo, onde você tem que pensar em cada ação antes de executar? Assim como você está pensando, quando você está aprendendo a dirigir, tem que pensar em cada ação da mesma forma. Você tem que parar e pensar antes de realmente atacar a comida. Perguntas do tipo: será que eu realmente estou com fome? Ou estou tentando alimentar um vazio, uma falta, uma dor ou qualquer outra questão emocional desconfortável nesse momento? Será que eu realmente preciso dessa comida agora? Será que se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? No momento em que você parar e responder essas perguntas, você desvia o seu cérebro do piloto automático e assume a direção da sua mente diante daquela comida. Porém, entenda que não basta você aplicar essas técnicas mentais por uma vez ou duas na semana. Você precisa aplicá-las várias vezes. Assim como você sai da autoescola e não é da noite para o dia que você sai dirigindo e fazendo as barbárias. Você precisa de um tempo. Ou você sai na primeira aula trocando todas as marchas, freio, embreagem, atende o telefone, liga o rádio, não é? Você vai demorar um tempo até você chegar no piloto automático para dirigir. E o mesmo acontece no processo de emagrecimento. Você vai chegar ao piloto automático depois de um tempo de prática desses exercícios mentais. E após passar constantemente por todas as fases do aprendizado do cérebro, visando o seu processo de emagrecimento. O que você precisa saber é que durante todo esse processo de aprendizado das 4 fases dos novos hábitos, para que a mudança efetivamente entre no seu subconsciente, é preciso ter paciência com as circunstâncias. Paciência consigo mesmo e entender que o nosso cérebro funciona assim, que até ele gravar tudo
Isso no seu subconsciente vai levar um tempo, até que você passará então a mudar sua mente gorda para uma mente magra. Conforme você for fazendo, você irá perceber que você vai se adequar, que você vai se habituar à libertação desses hábitos antigos. Você vai pegar o gosto pelo exercício, porque as técnicas mentais, elas vão te ajudar também nesse sentido. Então, durante essa semana, eu te convido a realmente colocar em prática esse aprendizado e se permitir passar pelas 4 fases do aprendizado do seu cérebro. E lembre-se, emagrecer é como aprender a dirigir. Nos vemos em breve.